Olá, e mais uma vez eu estou aqui. Eu estou aqui para falar com você, eu estou ali para conectar com você e para falar, claro, dessa empresa maravilhosa, Baile Books. Aquela empresa que pega todos os seus sonhos, a sua história, transforma em algo, em um legado que simplesmente pode ajudar também outras pessoas e transformar a vida de outras pessoas. Por isso, estou aqui mais uma vez com o episódio de Mulheres que Transformam. Esse livro que é essa coletânea com histórias inspiradoras que eu te convido, claro, com certeza, ler, indicar, se inspirar, colocar em prática e hoje conhecer uma mulher que ela é mãe, ela é avó, ela tem, gente, ela tem um sorriso assim encantador, assim, ela tem uma energia, um sorriso encantador. Ela é uma mulher que você não tem noção. Teve um dia, eu vou até contar, tá? Bom, assim, segredo nosso, assim, que ela nem sabe que eu falar isso. Que eu conheci ela, o primeiro dia que eu conheci ela estava correndo com o marido. Você tem noção? Tem mais pique do que eu e você junto. E todo mundo que tá perto de você junto, tenho certeza disso. Ela é assim, cheia de energia. Sabe quem ela é? Ela é simplesmente a Dora, maravilhosa, que tá aqui com a Oi, gente. Rose, tudo bom? Dora, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo bem. É uma honra ter Prazer. você aqui, sabe? É uma honra ter você nessa coletânea. E como foi pra você estar participando dessa coletânea? Bom, para mim, você acabou de dizer, né, que é uma honra. Para mim foi uma honra ser convidado para contar a minha história, porque eu acho que não tem nada mais impressionante, né, do que a sua própria história e você poder contar essa sua história para o mundo, deixar como um legado a sua história. Para mim foi um presente. E Para mim quando você leu, participar. assim, que quando a gente lê assim, tipo, foi tanta luta, tanta vitória, que às vezes você diz, meu Deus, eu passei por tudo isso, né? Como foi, assim, você olhar a sua história, ler, aprovar? Quando você fala da tua história em pedaços, né? Porque geralmente quando a gente conta a história da gente para algumas pessoas, a gente conta a história em pedaços, Sim, né? verdade. É como se fossem capítulos da sua vida, né? Mas quando você conta essa história desde o início, né? Quando você vem fazendo a cronologia, contando a sua infância, adolescência, a fase de casamento, a fase de filhos, e que você junta tudo isso. E nesse juntar tudo isso tem mais o sofrimento em alguns momentos, né, da vida que você superou. E quando você lê isso, quando você vê isso no preto e no branco, no Sim. papel, primeiro é impactante, né? É. A primeira imagem que vem é a imagem de uma vida assim, de esforço, superação, de coragem, e aí você se identifica, você diz, mas essa sou eu. É. Então, isso faz um movimento na vida É. da gente que E é é libertador, né? libertador. Assim, é uma É coisa, um movimento escrever um livro libertador. é uma coisa que te liberta. Exatamente. Perfeito. Então, Dora, como foi assim conciliar responsabilidades de ajudar a família, mesmo em algum tempo lidando com desafios? Por que eu falo isso? Porque você relata que desde criança você começou a assumir responsabilidades. Como foi isso? Bom, conciliar, na realidade, eu acho que eu nunca consegui Sim. conciliar a minha infância com o trabalho, ajudando meus pais e ajudando com os meus irmãos, né? Ajudando a cuidar dos meus irmãos mais novos. Eu acho que conciliar eu nunca consegui, porque eu não. Eu era criança, Sim. eu comecei com 7 anos, Sim. ajudando meu pai, e aí 9 anos e 11 anos, e eu me desenvolvi, eu desenvolvi a minha infância dentro desse movimento, e eu não tinha tempo para brincar. Sim. Eu não queria acordar 4 horas da manhã para sair para ajudar meu pai a deixar a banca pronta para depois eu ir para a escola. Eu tinha 7 anos, eu queria brincar. Brincar. Eu queria dormir até mais tarde, eu queria depois brincar. Mas eu tinha essa responsabilidade. E, e eu sentia que eu devia fazer isso. Sim. Me deixava. Eu me sentia útil, até em relação ao meu pai. Porque meu pai ele era deficiente físico, né? Ele não tinha uma das pernas. Sim. E nós éramos, eu e minha irmã mais velha, éramos a única mão de obra disponível para ele. Então a gente fazia aquilo com amor. A gente fazia com amor. Mas Embora eu, tão eu sempre pequena, né? eu Embora tão sempre fui pequena. mal na escola, eu não fazia minhas tarefas, não dava tempo para fazer tarefas.
E eu ia direto para a sala da diretora, porque na minha época você não fazia tarefa, era uma coisa séria, né? Era verdade. Então eu não tinha tempo para essas coisas e nem o tempo para brincar. Mas eu acho que isso fez de mim a mulher que eu sou hoje. Sim, com certeza. E resiliente, e forte. Você também, Dora, relata que enfrentou algumas situações de alguns tipos de abuso, né? Em relação na infância. Que isso, nessa infância, te gerou o quê? Te gerou alguma insegurança? Como essas experiências, de alguma forma, moldou você? Ou te fez essa mulher que você é hoje, como você acabou de falar? Mas essa experiência, como foi para você? Eu sofri abuso a minha vida toda. Até eu me casar. Porque eu me casei com um ser humano fantástico, um homem de respeito, um homem incrível. Mas eu passei toda a minha infância e a minha adolescência sendo abusada por homens mais velhos, por jovens. E isso foi para mim, assim, muito... Foi muito sofrido. Até bem pouco tempo, eu tinha muita dificuldade para falar sobre isso. Eu não falava sobre isso nem com meu esposo. Porque eu passei, assim, situações muito constrangedoras, situações muito... É difícil de você descrever, sabe? Como é que um homem adulto consegue abusar de uma criança de 10 anos, de 11 anos, de 12 anos. E eu passei muito isso. A minha adolescência também foi perseguição, eu quase fui sequestrada. Então, foi uma coisa... Eu ia para a escola à noite, e à noite... Nossa, eu era seguida, tentaram me colocar dentro de um carro. Então, foi coisas assim, horríveis, né? E imagine que adulta a gente, às vezes, não consegue administrar nossa emoção, imagine dessa idade. Nessa idade, né? É muito complicado. Mas como que eu supero isso? Foi difícil. Foi bem difícil. Mas eu tive que começar a falar sobre isso para conseguir superar. Você acha que o falar cura? Mas totalmente, eu acredito nisso piamente. Falar cura, você precisa falar, porque quando você fala, você se ouve, e aí você deixa de se culpar, porque geralmente a mulher que é abusada, que sofre abuso, tende a se culpar. Ela sempre acha que é ela a culpada. Eu nunca contei para meus pais, porque eu achava que eles iam dizer, nossa, mas também você... Por que você estava lá naquela hora? Por que você quer... Né? E até hoje então, tem a isso. gente ia ser condenada por... ou por ter dobrado a saia. Você é mulher. Porque você deixou... que na época usava mini saia, porque você estava com as pernas de fora, ou porque você... né? Então, eu nunca contei para minha mãe, para meu pai. Eles ficaram sabendo agora. Que eu estou hoje com 70 anos, agora coisa de 5 anos que eles ficaram... A minha mãe ficou sabendo, né? Meu pai já é falecido. Mas é muito triste, sabe? Quando você se culpa disso. Sim. E aí, quando você fala... Eu comecei com terapia, porque isso impactou também toda a minha vida amorosa, né? Porque é aquela coisa, né? Você é tocada de um jeito que você não quer ser tocada, e aí, quando você se apaixona por alguém ou você gosta de alguém, e esse alguém vai te tocar, te reporta lá naquela situação. E aí você se trava, você se fecha. Então, é uma coisa, assim, muito complicada. Eu fui fazer terapia. Eu fui falar sobre esse meu problema. Eu fui abrir isso para eu mesma conseguir entender. Eu falar da minha situação para eu poder me escutar e para eu poder me entender. E aí foi que as coisas se abriram. Se fosse agora, nesse momento, para você olhar para uma mulher que passou... tudo que você passou na infância, ou talvez um adolescente que esteja assistindo agora esse momento, o que é que você falaria para ela? Um recado, uma mensagem? O que você falaria? Fale para as pessoas que você ama. Conte para as pessoas. Não guarde para você. Forte. E, assim, nesse contexto, né, depois que tudo passou, que você realmente foi se encontrando, como você disse, eu tenho um marido que é excepcional, é maravilhoso. Qual é o segredo? Você tem quantos anos casada? 47? 47 anos de casada. Então, conta 51 anos juntos. Meu Deus do céu. Você tem que contar esse segredo, mulher. Qual é o segredo? Mulher, presta atenção. Qual é o segredo, Dora? Eu acho que não é segredo. Sim. Então, tá? conta... Eu acho que são coisas que
Todos nós sabemos. Sim. Só que a gente não Pouco consegue colocar em prática. aplicar. Eu diria que, em primeiro lugar, existe a compreensão, que é a compreensão, não é essa compreensão que você diz assim, eu te compreendo, não. É a compreensão de que você escolheu alguém para você, tá? E você compreende que essa pessoa é seu companheiro de vida para a vida, por toda a vida. Uau! De vida para a vida, por toda a vida. Quando você compreende isso, existe um outro fator, né, que é importante também, é a decisão. Porque amar é uma decisão. Aí você decide amar essa pessoa. Com as qualidades, com os efeitos. Exatamente, do jeito que ele é. Você decide amar essa pessoa. E daí tem, assim, uma pitadinha de TCR. Que é eu isso? sempre digo para as minhas Mas amigas. o que é isso? Uma pitadinha de TCR. Eu tenho certeza que vocês estão curiosos. O que é TCL? O que é TCR? Você fala, vocês sabem, vocês aqui que estão aqui no Não. estúdio, sabe? Então, ninguém sabe, gente. Vocês aí de casa, vocês sabem o que é isso? Não vale olhar no Google. Fiquem aí. O que é? Não tem no Google, isso eu não isso é tenho no coisa Google. minha. Pronto, é coisa dela. Agora piorou a situação. Vai falar o que é. TCR é tolerância. A gente tem que aprender a tolerar o outro com Sim. seus defeitos. Cumplicidade. Você tem que ser cúmplice da pessoa que você ama. Show. No amor, na dor, no crime, no que Sim. for, né? Sim. Tolerância, cumplicidade e respeito. Uau. São as bases de um casamento duradouro. Tá entendendo? Pegou aí? Pegou a chave? Presta atenção. A partir de hoje, você vai respirar, você vai fazer um mantra diariamente na sua vida e vai entender que a tolerância, a cumplicidade e o respeito precisa haver, não só no casamento, para ter um casamento bem sucedido como ela, 47 anos, mas isso você pode aplicar na sua vida, né, Dora? Nas relações com as pessoas. A sua vida melhora muito quando você aplica uma pitadinha de TCR em todas as suas relações. Pô, perfeito, perfeito, perfeito. Uau, obrigada por isso, Dora. Que valores, assim, você e Roberto sempre priorizaram, né? Além dessa cumplicidade, desse respeito, dessa tolerância, também na criação dos seus filhos. E como isso reflete, você consegue ver se isso reflete nos seus netos ou não? O valor principal da educação dos meus filhos sempre foi a honestidade. Uau. Eu sempre dizia para eles assim, quando eles faziam alguma coisa que não era correto, né? Que eu já não digo que é coisa errada, mas quando eles faziam uma escolha ruim, eu dizia a eles assim, filho ou filha, fala a verdade, porque quem diz a verdade não merece castigo. Sim. Se você não me disser a verdade, amanhã eu vou descobrir que você mentiu. E daí você vai ser castigado por isso. Então, sempre a honestidade, em primeiro lugar. Eu acho que é o valor mais o valor mais valoroso. Sim. Sabe? Esse valor, ele pode ser, assim, em todas as situações da sua vida. Seja sempre muito honesta. Por isso que eu digo que as pessoas que passam, né, pelo que eu passei, até mesmo com relação ao abuso, seja honesta com as pessoas que te amam. Diga para elas, sempre abra para elas essa coisa da honestidade, seja sincera, seja honesta. Não, essa honestidade, às vezes, te separa das pessoas, porque muitas pessoas não estão preparadas para pessoas honestas. É verdade. Mas para a gente aqui, vale muito a pena ser honesto. O maior valor do ser humano é a honestidade. Verdade. Dora, teve um momento na sua vida que você acabou buscando se entender, né? Quando foi que você conseguiu ver que Deus não está lá fora, que Deus está dentro, né? Quando foi esse momento que você... Essa foi uma outra fase da minha vida em que eu tive... Foi uma fase de transformação mesmo, Sim. né? Porque eu vinha já buscando Deus em várias denominações religiosas. Eu fui evangélico, fui ubandista, eu fui de várias denominações religiosas. E sempre na busca desse Deus. Mas todos os deuses que me apresentavam sempre eram deuses externos. Sabe, o Deus do petitório?
aquele que você vive pedindo para ele Dá, fazer dá, alguma dá, coisa dá, para dá. você. Eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Exatamente, aquele que eu tinha que pôr as minhas coisas nas mãos dele. E eu disse assim, não, mas não é possível que Deus seja um homem, um ser como eu. Ele tem que ser alguma outra coisa. E eu comecei a buscar esse Deus. E aí eu entrei na Umbanda, eu conheci um pouco do espiritualismo, né? Eu fui espiritualista a partir daí. Dentro da própria Umbanda, me disseram que eu deveria estudar o espiritismo, né? Deveria me aprofundar na vida espiritual para descobrir a minha espiritualidade, para depois eu encontrar Deus. Eu tinha que encontrar a minha espiritualidade primeiro e a minha religiosidade. E eu não ia encontrar isso em religião nenhuma. Eu iria encontrar isso primeiro dentro de mim. E essa busca culminou num curso de teologia espírita. Foi um curso de 5 anos. Na faculdade. Uma faculdade, foi uma graduação, né, com testes de laboratório, com trabalhos, artigos, TCC, tudo. E eu fiz esse curso de teologia espírita e quando eu entrei no curso, eu fiquei 1 ano sem Deus. Sim. Eu não conseguia orar, eu não sabia rezar. Eu digo, vou rezar para quem? Porque quando eu comecei a descortinar esse Deus que não estava em algum lugar, mas que ele estava em mim. E eu disse assim, mas como assim? Sabe, essa compreensão de você... Como que esse Deus está em mim? Porque para mim, para nós, para a maioria das pessoas, Deus é transcendente, né? Sim. Ele transcende, ele está fora de nós. Até que eu entendesse que ele não é transcendente, né? Só transcendente, que além de transcendente, ele é imanente. Ele emana de mim. Que eu sou Deus em ação. Que cada atitude minha é uma atitude que expressa, que apresenta a Deus. E aí que eu começo a entender que eu sou a expressão divina. E que Deus está entre, através e além de todas as coisas. E eu falo bastante sobre isso, falo um pouco mais sobre isso no meu livro, que eu tô... É o próximo agora, próximo livro que vai ser... Qual é o nome do livro? Espiritando no século XXI. Em breve, por volta de abril, mais ou menos, ele deve estar já nas livrarias. Já deve estar disponível. Mas então foi assim, sabe, que eu consegui descobrir esse Deus. Eu não sou filiada a nenhuma denominação religiosa, sim. Eu me intitulo espiritualista, porque sim. Eu acredito em reencarnação, na vida após a morte. E foi esse Deus que transcende todas as coisas e que emana de mim, de você e de todas as coisas do universo, sim. Que me fez me afastar mesmo da maioria das religiões. Porque eu não me permito ficar dentro da caixinha, Rose. Sim. Sabe, as caixas, para mim, essa coisa de te colocar dentro de uma caixa e você ter que transitar aqui dentro. E se você olha para fora, você... Tá pecando. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito complexo, muito complicado. E eu sou do mundo, do universo. Eu já disse que a hora que eu desencarnar, eu vou dar uma voltinha. Você acredita, eu vou patinar. Acredito. Eu vou patinar nos anéis de Saturno. Porque, para mim, o universo, eu não preciso ter limites. O universo é a minha casa. E é para lá que eu vou. Como é que se diz? É complexo. É complexo. É igual, tipo assim... Cada pessoa... Essa questão do processo, né? Cada pessoa no seu processo de descoberta, né? Com suas crenças, com tudo. Então, isso realmente é sem julgamento, tá? Talvez você não concorde e tá tudo bem. Mas cada pessoa tem o seu modo de ver a vida, tem as suas próprias experiências com Deus. E a gente tem que respeitar isso. Se você quer saber mais sobre isso, ela fez faculdade durante 5 anos. O livro dela vai ser lançado agora, então procura o livro dela, que provavelmente daqui para abril, Espiritando. E aí você vai entender um pouco mais. Espiritando no século XXI. E eu só queria acrescentar uma coisa. Sim. Eu tenho como meu melhor amigo Jesus Cristo. Sim. Tá? Eu coloco Jesus Cristo sentado no banco do carro. Às vezes eu estou sozinha no carro e tem alguma coisa me angustiando ou me preocupando. Como é que você fala assim? Eu digo para ele assim, senta Jesus, aqui. Você está por aí? Tá, senta aqui. Senta aqui do meu lado, que hoje meu papo é com você. É. Aí eu converso com ele, eu falo, digo, né?
facilita, né? Você não quer que eu seja sua soldado para ajudar a melhorar esse mundo? Sua guerreira para ajudar a melhorar esse mundo? Então facilita, né? Dá uma força, porque tá difícil a coisa, né? E às vezes eu tenho a impressão Socorre, Jesus, às socorre. vezes eu tenho a impressão que eu vejo ele fazer assim, sabe? Chacoalhar a cabeça e dizer assim, o que eu faço com essa menina, né? Eu bato papo com ele direto. Ele é o meu mestre, ele é meu mentor. Que legal. Dora, quando a gente vai para superação, né, que a gente sabe que desde a nossa infância a gente vive a superação diária, todo dia. Quando a gente vem daquilo que você passou, que você enfrentou uma cirurgia que foi, infelizmente, né, um pouco desastrosa, que quase custou a sua própria vida, a fibromialgia também, que foram outro desafio imenso que você enfrentou e muitas pessoas enfrentam isso. Qual foi o momento mais difícil entre tudo isso? Se você quiser contar também um pouco sobre isso, como foi para você, né? Você ia fazer uma cirurgia de uma coisa, aí teve um erro médico. Como é que foi isso aí? E como você também fez toda a gestão da emoção para entender que o outro foi um erro médico, mas errou, foi um momento que a pessoa também não... Então, isso, o que eu vejo, que é você... A pessoa tem que estar muito bem, viu? Sinceramente, para você não surtar. Como foi isso para você? Bom, eu entrei na sala de cirurgia para fazer uma esterectomia e eu ia sair em 45 minutos. E ia para casa. Meu marido ficou do lado de fora esperando o término do procedimento. Mas eu levei 9 horas, fiquei 9 horas dentro daquela sala de cirurgia só com sedação, né? Porque eu não podia mudar o tipo de anestesia. Mas foi retirado, junto com o meu útero, foi retirado a minha bexiga, foram desligados os ureteres, eu tive que ter a bexiga reimplantada, os meus ureteres religados. Meu Deus. E quando eu dei por mim, né, quando eu saio daquela cirurgia, meu marido, coitado, do lado de fora, estava desesperado já, não sabia se eu ia sair dali. Eu fiz parada respiratória na mesa de cirurgia e se não tivesse... se o médico não tivesse, se aquele médico, aquele urologista não tivesse presente naquele dia no hospital, eu tinha morrido. Se não fosse aquele homem, então, eu teria morrido. Embora teve um erro médico da pessoa, do médico que te operou, né? Teve uma competência muito grande do outro, que fez uma cirurgia incrível. Bom, quando eu voltei da anestesia, a dor era a coisa mais impressionante. Eu acho que eu nunca senti, acho que nunca vou sentir tanta dor. Nem nos seus filhos, nem né? por parte dos meus filhos, meu Deus. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Foram 27 dias de hospital e dor 24 horas e sendo exposta, sabe? Meu Deus. Porque os exames que eu fazia eram exames muito constrangedores e... Então, foi uma coisa, assim, muito complexa. O médico queria me mandar para casa, eu usava 5 bolsas. Uma bolsa em cada rim, uma bolsa na bexiga, bolsas para urina, bolsas para sangue, bolsa para... E eu andava pelo hospital segurando as bolsinhas, assim, aquelas bolsinhas todas... A invasão do meu corpo, assim, foi uma coisa tão absurda que eu ainda tenho buraco de entrada no meu abdômen, onde eu tinha meu abdômen ficou aberto para fora com um balão, meu Deus, sendo injetado o soro ali para ir ampliando, porque a minha bexiga ficou muito pequena. Para ampliando a minha bexiga, eles tinham que ir injetando soro para ela ir aumentando. Então eu tinha do lado de fora um buraco com parecia um dedo de luva, né? Eles chamam de balão de Penrose, para fora e aquilo sendo injetado para ampliar a minha bexiga. Aí queriam me mandar embora com aquilo. E eu disse assim, não, doutor, eu só saio daqui do jeito que eu entrei. Eu entrei para ganhar qualidade de vida e eu só saio daqui com a qualidade de vida que eu tinha quando entrei. Então, vocês podem reservar um apartamento para mim, eu vou ficar por aqui. Eu não vou levar todo esse problema aqui para minha família. Não, e sem contar que, assim... Você não foi nem resolver um problema Não, eu fui para ganhar qualidade de vida. Você não estava nem doente para dizer, exatamente, eu fui fazer uma cirurgia. Não, foi uma eletiva. Foi um erro, algo que aconteceu e você sai de lá com todo esse problema, realmente. E o médico disse para mim, você vai usar fraldas para o resto da sua vida. Eu disse para ele assim, eu levantei da cama, fiz assim e disse, olhe para mim, doutor.
Se eu tenho cara de que com 49 anos sou uma mulher que vou viver o resto da minha vida usando fralda. Você recusou, no Eu caso, recusei. né? Você recusou. Não, eu Você não acha aceitei. que essa determinação de você recusar, de você dizer, não, não vou me aceitar, eu cheguei aqui boa, vocês, entre aspas, tá me deixando aqui, não aceito. Você acha que tudo isso fez sentido na sua recuperação também? Olha, eu acho que sim. Sabe por quê? Eu acho que existe uma coisa que a maioria das pessoas sofrem por aceitação. As pessoas aceitam sofrer. Pegou, Sabe? volta, a fita... Pegou, As fala de novo. pessoas sofrem por aceitação. Elas aceitam sofrer. E eu disse aquele dia assim, não, eu não aceito isso não é meu. Vocês me deram algo que eu não aceito. Eu não quero isso para mim. Toma de volta, pode ficar para você. Isso não é meu. Então, o que eu digo, né, para as pessoas? Não aceite o sofrimento, que às vezes as pessoas aceitam o sofrimento achando que eu tenho que sofrer para evoluir. Isso não é verdade. Nós temos que ser felizes para evoluir. Porque sofrendo você não evolui, você não ajuda ninguém. Você sofre. Você só sofre, você só está concentrada no seu sofrimento. Então, nós temos que ser felizes para evoluir. Não é sofrendo que a gente evolui. E não aceita o sofrimento como coisa normal. Ah, foi Deus que quis assim. Deus quer a tua felicidade. Deus não quer o teu sofrimento. E sabe, Dora, o que é que a gente vê também? A gente vê várias esferas nesse contexto que aconteceu com você. A gente vê quantas pessoas até perderam a vida. Porque talvez, por mais você falar, Rose, mas acontece, todo mundo erra, eu erro. Eu já errei aqui várias coisas. E em as coisas, e a gente erra diariamente. Mesmo você com toda essa evolução, você também erra. Mas o quanto muitas vezes um profissional que está ali, ele realmente não se doa para dar o melhor a ponto de... Pode interferir na vida de alguém a ponto de matar mesmo. Exatamente. Quantas pessoas perdem a vida assim, né? E isso é Mas muito você importante. sabe o que eu acho assim? Eu acho que a médica no dia, ela não estava bem. Ela teve um problema psicológico muito grande, né? Naquela fase daquela vida dela, né? E eu acho que ela deveria ter cancelado aquela cirurgia. Sim. Ou ter passado para um colega, para um outro profissional. Olha, eu não estou em condições emocionais, de fazer, né, isto hoje. Você pode fazer para mim ou vamos adiar, Dora, para um outro dia, porque eu não estou bem. Parece que ela teve uma traição, né? Tipo, exato, seria assim. Então, assim, a pessoa, emocionalmente, ela já estava abalada. Ela já estava abalada emocionalmente. E aí, o que acontece? Eu fui confiando. E eu acho que ela deveria ter dito, não estou em condições e eu não... Vamos adiar? Ou passa para um outro colega fazer, né? Porque seria mais honesto. Por isso que eu falo muito para você da honestidade. A honestidade com ela e comigo. Com ela, pelo respeito aos sentimentos, sim, dela, pelo emocional dela. Sim. E comigo, porque eu estava depositando toda a minha confiança. Sim. Porque o que eu digo sempre é que existem alguns momentos na nossa vida que o nosso livre-arbítrio é anulado. E ele vai para as mãos de outra pessoa. É verdade. E estar numa mesa de cirurgia anestesiado é um desses momentos. Que a sua vida está nas mãos de alguém. Real, e esse assim. Alguém tem que ter uma responsabilidade muito grande nesse momento em que pega o seu livre-arbítrio nas mãos. Porque a maior decisão que você tomou foi ir fazer a cirurgia. Não, e você vê que quando você fala isso, olha que chave, assim. Eu não sou contra nada disso, tá, gente? Eu não sou contra de fazer cirurgia, nada disso. É porque eu já fiz, né? Esteticamente falando, eu tô falando sobre isso. Ou qualquer outro tipo de cirurgia que a gente está sujeito a fazer, seja um lipo, um silicone. Eu já botei silicone e tudo mais. Mas olha que coisa importante você fala. Eu pego o meu livre-arbítrio naquele momento de fazer uma estética, de fazer... Ou até para outra coisa que corrija o nosso corpo, no sentido de... Melhorar a qualidade de vida, uma doença, uma saúde, uma... O meu caso era... tudo. O meu caso era mioma, né? Pois mioma. Então assim, decidiu, aí eu pego e digo, olha, tô anestesiada, aqui é com você. Um furo, eu tô entregando minha vida nas suas mãos. Exatamente. Meu livre-arbítrio, porque agora eu não tenho mais escolha. Sim. A minha escolha está anestesiada aqui, agora a escolha é sua. Se eu vivo... Se eu vou ter qualidade de vida, eu vou perder qualidade de vida ou se eu vou morrer. Não, e o profissional, ele, como você falou, você acabou de falar, honestidade. O profissional ele tem que ser tão honesto a ponto de entender, eu sei como profissional que eu tenho algo a cumprir.
eu tô morta de cansada, mas eu marquei com a Dora, que veio de fora, fazer um compromisso aqui comigo. Eu não estou bem, mas eu quero cumprir como profissional. E esqueço que, se eu não estou bem emocionalmente falando, eu também não exerci a minha autorresponsabilidade com aquela vida. Fui cumprir uma tabela que acabou sendo muito Que pior. acabou virando um Então, desastre. por isso que o pensar, né, é olhar as chaves e dizer, opa, eu realmente estou fazendo isso com responsabilidade, com honestidade, né? E com respeito. E com respeito a mim como ser humano, de me respeitar, e o outro ser humano, é para pensar. É fundamental. É fundamental. Então, Dora, em questão, que conselho você daria hoje para mulheres que, assim como você, no passado, enfrentou desafios pessoais, familiares e que aconteceu também erros, né, médicos, que tem umas que não foi como você, tem muitas que não perdoaram, que vive com raiva, que botou na justiça, que briga até hoje, que não dá nada, a energia que gasta buscando algo que talvez não vai resolver, poderia estar gastando essa energia para buscar outras coisas. Que conselho você daria para elas nesse momento? Bom, eu diria o seguinte, eu não sou nada e nem ninguém para dizer assim, perdoe porque foi um erro humano, a pessoa cometeu um erro, ela não entrou naquela sala de cirurgia para me ferir ou para me machucar ou para me matar, né? Ela não entrou naquela sala com esse propósito. Mas o que eu diria é assim, deixa o coração falar, porque nessa vida tudo passa. Eu enfrentei uma fibromialgia depois disso, né? Eu enfrentei uma fibromialgia. Foi ela, inclusive, que descobriu minha fibromialgia. Foi ela que me orientou para os cuidados. A própria pessoa que cometeu o erro comigo na cirurgia. Foi ela que descobriu. Agradeço todos os dias por isso, né? E eu tenho a agradecer a ela também, porque eu acho que nada acontece por acaso. E isso aconteceu comigo, me edificou, me transformou num ser humano melhor. E como você saiu dessa fibromialgia? Porque tem muitas pessoas que passam por isso. A fibromialgia é um processo um pouquinho mais complexo, mas depois de tudo isso, né, eu encarei uma depressão e eu tive um problema sério. Eu chegava a ficar 3, 4 dias na cama sem se levantar para tomar banho. E aí a fibromialgia me matando, porque as dores são terríveis. E ainda a dor da minha cirurgia, que era insuportável, juntou tudo, né? E eu me fechei mesmo, né? Posição fetal é a melhor posição para quem tem fibromialgia, né? Mas eu me fechei mesmo para isso. Mas quem me tira dessa situação, que começa a me fazer o movimento, é o meu marido. Eu devo muito a ele. Uau. O apoio, é ele então, que, familiar. No dia do aniversário dos nossos casamentos de 35 anos, eu estava na cama, ele chega para mim e diz assim, olha, eu marquei salão para você vai fazer cabelo, maquiagem, unha, porque hoje à noite você tem um compromisso comigo. Levanta dessa cama, vai tomar um banho, porque eu vou te levar e você vai ficar linda. Porque hoje à noite a gente tem... Não queria e tal, mas por respeito, ele sempre do meu lado. Que lindo. Ali o tempo todo me apoiando. Que a pessoa também sofre, viu? Sofre mais que a gente. A família fica doente quando a pessoa tem depressão, fibromialgia principalmente. A família fica doente. Sim. Mas aí quando eu vi uma amiga minha morrer de fibromialgia, ela desistiu de viver. Nossa. Eu disse, não. Ela deixou uma filha de 17 anos. Eu disse, não. Isso é a vida, eu não quero para mim. E o que você fez? Aí eu comecei a me mexer. Como você se mexeu? Aí eu fui fazer fisioterapia. Eu procurei um médico da dor. Eu comecei com um médico da dor, especialista em dor, para começar a cuidar das dores, porque com dor você não faz nada. Sim. E aí eu fui fazer fisioterapia, conheci uma fisioterapeuta fantástica, Maria José, que é uma amiga do coração. Eu digo sempre que ela é minha amiga da dor, porque ela é fisioterapeuta e toda vez que eu tenho algum probleminha, é ela que eu chamo. Fisioterapeuta, acupunturista. E eu fui procurei por ela. Foi ela que quando eu sentei na frente dela para fazer minhas primeiras sessões, e o Roberto foi comigo, meu esposo, ela olhou para ele e disse assim, você vai acompanhar a sua mãe na sessão? Nossa. Para você ver o quanto eu estava envelhecida. Do todo o processo. Da fibromialgia, da cirurgia errada. Exatamente. Aí eu comecei com ela fazendo fisioterapia. Aí eu comecei a fazer exercícios físicos, comecei a praticar esporte. Eu fui aprender a nadar com 55 anos. Eu fui aprender a nadar, porque a natação é o melhor exercício para quem tem fibromialgia.
Porque a água, ela relaxa, né? A água morna da piscina, ela relaxa e você faz os seus exercícios sem impacto, né? Sim. E aí eu comecei a fazer a natação, fiz natação, sempre com muito exercício, comecei a praticar esporte, né? E foi o que me tirou. Foi o dizer assim, eu me recuso, sabe, a viver desse jeito. Foi novamente a recusa do sofrimento. Eu não Sim. quero sofrer. Uau. E aí foi quando eu começo a rejuvenescer. Eu tenho fotos incríveis de antes e depois, né? Quando eu começo a rejuvenescer, aí foi procurar um trabalho, comecei a trabalhar com marketing multinível, me engajei com jovens e comecei a fazer movimento de vida. Tudo Engraçado você que supera com até movimento. A tristeza deixa, ó. Aham. Incrível. Tudo você supera com movimento, Rose. Não tem outra forma de superar as coisas ruins da vida se não for o movimento. É movimento de vida, Verdade. sabe? Você se mexer, se posicionar na vida. Isso vai... Se posicione, se mexa, se movimente. Se movimente, exatamente. Porque a fibromialgia tem a tendência de fechar você e você parar, né? E as dores também, né? É, exatamente. Então, o negócio é se movimentar. Perfeito. Se você pudesse hoje voltar, assim, talvez com uma frase ou com uma palavra, o que você diria para Dora, jovem Dora? Que mensagem você falaria para ela? Para jovem, Dora dizia, Dora, você não sabe quem você vai ser. Não desista. Não desista, não. Você não faz Deixa ideia de de quem você... mimimi, Deixa de mimimi. Vai lá e faz. Porque a frase é a minha frase favorita. O que é bom, passa. Mas o que é ruim, passa também. Então, tudo passa. E o que é bom passa, o que é ruim também. Também passa, tudo passa. E Perfeito. uma hora você vai dizer, nossa, passei por tanta coisa já. Por isso que a gente diz, passei por tudo isso. Porque tudo já passou. Perfeito. Hoje, com 70 anos. Minha, você tem 70 anos. Tenho 70 anos. Graças a Deus, não parece não. A energia Amém. de 15. Mas a energia de 15. Amém. Às vezes eu não acredito que tem, né? Mas tudo ela bem. tem mais energia do que eu e tu, viu? Já disse. Então, vamos lá. Hoje, com 70 anos, você acredita, qual o maior legado que você deixa para sua família hoje? O maior legado que eu deixo para minha família, que você primeiro... acha que é o... O maior legado. Eu acho... essa minha busca mesmo pela Verdade. Que deixar também você escrito, né? Sim. Deixar alguma coisa escrita. Então, eu acho que o maior legado que eu vou deixar para minha família e para o futuro, um deles está aqui, Mulheres que Transformam. É a minha história contada. Porque eu sei que daqui a 100 anos, alguém vai pegar esse livro e vai ler a minha história. Não, e isso, tipo, vai em lugares que você não vai. Exatamente. Não, o livro pode ser vendido. E esse livro vai contar a minha história para pessoas que eu não conheço e não conhecerei. Sim, né? verdade. E o outro livro que eu estou escrevendo também, falando da minha espiritualidade. Sim, que também Exatamente, falando da minha espiritualidade, que também eu sei que vai chegar um dia lá, daqui a sei lá quantos anos, vai estar numa biblioteca. Ou talvez mais rápido do que a gente imagina. Exatamente, vai estar em algum lugar. E eu sei que vão ter descendentes meus. Sim. Que vão pegar aquele livro ou este livro e vão dizer assim, nossa, essa é a minha avó, a minha tataravó, a minha tetravó, a minha sei lá, né? Que massa. E essa aqui era a minha, olha que história linda, porque eu sinto falta da história da minha avó, sim, eu também. da minha bisavó, que a gente não conhece. Nada, eu não sei nada, a gente não eu sabe não tenho nada. foto, nada. Também não. Então Nem eu da minha sinto mãe, falta assim, disso. É. E aí quando você deixa a sua história escrita mesmo assim num pedaço de papel, em que alguém daqui a um certo tempo possa pegar esse livro, né? Então eu digo, se você tem vontade de escrever um livro, escreva, conta a tua história, escreva. Porque vai ser o seu maior legado. No mínimo que vai acontecer, que pode acontecer muita coisa, que livros, histórias sempre curam outras histórias, mas no mínimo que vai acontecer, você vai ser curado. E você, exatamente, agora você já pensou, daqui a 100 anos, uma mulher pegar esse livro e ler uma história que mude a vida dela? Rapaz, é forte. Você terá feito sentido ou não? Com certeza. Né? É forte. Então, é que maravilhosa, estou muito séria. feliz, né, com a nossa entrevista. Muito obrigada, Melissa, estou muito Obrigada feliz. a você por essa oportunidade incrível. E assim, pra gente terminar, né, já sabe, compra o livro Mulheres que Transformam. E pra gente terminar, Dora,
não sei, fala uma mensagem, fala uma frase, o que você sentiu no seu coração, dê suas últimas considerações nesse momento. Muito obrigada por participar desse momento. Primeiro, e fica à vontade. Primeiro eu agradeço você, Rose, agradeço a Byler Books por essa oportunidade de fazer parte dessa coletânea tão incrível que é Mulheres que Transformam. Convido a todos, né, e a todas... Olha, homens, deem de presente para suas esposas, para suas namoradas, né? Que é muito importante. O incentivo a quem tem essa necessidade, ou que tem esse sonho, ou que já pensou em escrever a sua história, escreva, mesmo que você não vá publicar. Deixe sua história gravada em algum lugar, escrita, para que no futuro alguém possa se beneficiar da sua superação, da sua coragem, da sua força, né? E que conheça também um pouco dessa nossa época, porque às vezes a nossa época fica um pouco esquecida por causa dessa nossa negligência em não colocar isso no papel e não escrever. Faça isso, mas eu vou deixar uma mensagem aqui para reflexão mesmo, né? A felicidade, ela não está em ninguém, ela não está em lugar nenhum, ela é um estado de espírito. Ou você é feliz, ou você não é. E você pode ser feliz sozinho ou no meio de uma multidão. E você pode ser solitário no meio de uma multidão. Então, ser feliz é uma escolha. Assim como amar, ser feliz também é uma escolha. Escolha ser feliz. Uhul! Muito obrigado por essa oportunidade. Maravilha, gente. Que coisa maravilhosa, né? Eu aprendi muito. Vocês aprenderam? Eu aprendi muito, muito, muito com ela. Estou muito feliz e realizada. Então, para terminar, lembre-se, aos 55 anos, a Dora começou a nadar. Eu não sei o que você deixou de fazer na tua vida. Ou talvez tenha vontade, já passou o tempo de começar a dirigir, de fazer, de escrever um livro, enfim, eu não sei. Mas a Dora, ela é uma prova que, independente do tempo, se você superar a si mesmo com o movimento, se movimentar, lembra que ela falou... Você consegue vencer, inclusive, as suas próprias dores. Então, o TCR, que é tolerância, cumplicidade e respeito para si mesmo e para outra pessoa que está do seu lado. E lembre-se que, como Dora disse, o que é bom, passa. E o que é ruim, passa. Então, tudo passa. E como esse episódio também que vai passar, eu te espero no próximo episódio. Um beijo pra você. Byler Books, um cheiro.